Pronto. Eu gostei do final de Arcane. Falei, tô lendo. Finalmente aqui nós vamos ver o vídeo sobre Arcane 2 do narrador. Eu vi um pouco desse vídeo, mas parei porque eu queria ver com o nosso querido amigo Overkill Red, que ao contrário de mim, que tipo, eu achei melhor que a primeira temporada, o Over gostou, que é diferente. Então vamos ver. Gostei. Cara, puxa o dicionário dos símbolos Gostei. aí, Igor. Puxa o dicionário. Vai dos ter símbolos. love de filme hoje? Vai ter love de filme Não hoje. tem como. Não tem como. Se esse reaction for longo, a gente termina aqui, né, mano? Falei, tô lendo. É isso aí, né? E olha, encontrei muita gente que não gostou, então hoje vou explicar os motivos que podem ter feito você amar ou odiar esse final. Acho que quase todo mundo concorda que pelo menos o episódio 7 foi incrível. A chegada do Echo na outra... Incrível não, mas é mais irretocavelmente assim. o melhor episódio de Arcane, né? É porque, assim, beleza, tem episódio de Arcane que as pessoas estão exaltando, assim, né? Nossa, é mais a primeira do que a segunda, né? Porque a segunda realmente é um desgosto. Pra mim, tá ligado? No máximo é bom. O início da Season 2 é inacreditável. O primeiro arco é ruim mesmo. O segundo já é melhorzinho. Mas pra mim é isso, tipo, Arcane é bom, tá ligado? Tipo, não tem um episódio excepcional, tá? Nossa, esse episódio realmente me convenceu, assim. Cara, esse é o eu acho que coisa. ele teve uma sequência de bons acertos, assim, de coisas boas que acumularam e eu acabei gostando. Outra realidade foi muito bem feita. A diferença das duas vidas, a sensação de estar perdido. Os sentimentos do Echo, especialmente sobre a Jinx, são bem melhor trabalhados, ajudando a complementar aqueles momentos de dúvida do Echo na primeira temporada, que foram bem súbitos e não foram desenvolvidos em tela. Claro que seria incrível Echo não se precisava tivéssemos desse arco, foi fanservice. Cara, eu acho que se o Echo não tivesse esse arco, ele não teria mais função em enredo, tá ligado? Porque justamente ele E ele é o entendeu que principal, Jinx... né, a quebrar. Isso. Né? Então, pô, o Vinícius Júnior é isso aí, pô, tem que estar lá no roteiro. Foi fanservice o fato dele conseguir a habilidade de voltar no tempo? Talvez, mas assim, é funcional no enredo, tá ligado? Aí... O que eu gosto em Arcane é isso. Assim, os elementos do jogo, na primeira season, eles eram meio que assim, escusos, né? Porque, é realidade, né? Não é o jogo. Então os personagens, eles relembram vagamente, né? Aquela coisa bem hollywoodiana, assim, de tentar colocar pé no chão, né? Então, tipo, por exemplo, a cena da Jinx com o Echo, ele paga o tempo, né? Só que é uma coisa mais, assim, conceitual, né? Não quer dizer que tá pagando tempo de verdade. E daí, na segunda, realmente, eles conseguem montar isso de forma bem interessante. E entender que a Jinx tinha salvação, né? Tipo, ela se tornou aquilo porque eventos que acabaram tornando ela aquela personagem. E entender isso, eu achei interessante. Pouco da relação deles em Arcane 1, mas não tem como reclamar do que tivemos aqui. Em geral, é um baita fanservice positivo termos essa perspectiva de e se a Jinx não tivesse ficado maluca e se Piltover e Zal entrassem em paz. Tudo isso não é usado apenas para intensificar a sensação de tragédia do que tá rolando na realidade, mas também para fazer a decisão do Echo ser mais difícil, voltar ou não. Ele não expressa essas dúvidas, mas como o espectador tem apego ao personagem, muitos vão pensar: putz, Echo, olha esse novo mundo, finalmente você pode viver uma vida com quem ama. Seria legal se eles tivessem feito isso, mas bem, como conversamos nas outras duas análises, parece que tinha muita coisa pra contar em pouco tempo, e essa talvez é a crítica que mais rola por aí. Eu inclusive pedi pra quem me segue no Twitter dar opiniões sobre o final de Arcane, e muitos falaram isso. O sentimento geral foi: é um final ok, mas muito inconsistente e não fez jus a Arcane 1. Me segue lá, é @narrativano. Devido à importância que o Echo teve no episódio final, darem esse desenvolvimento de personagem pra ele aqui foi muito importante pra valorizarmos a sua ação, visto que ela vai carregar um peso emocional dos motivos que o levam a se arriscar pra fazer isso. Não é apenas salvar o mundo, que pode ser algo muito distante, mas sim honrar as memórias que ele tem e ir em direção a um futuro melhor que talvez eles consigam alcançar após derrotarem o Victor. A única parte que eu fiquei chateado no episódio 7 é que não exploramos muito o lado do Jace. Ele volta totalmente maluco, tendo visões dos bichos mecânicos, mas ele é perseguido só uma vez. Não que isso não crie um trauma, mas é o tipo de coisa que se beneficia muito de ter um trabalho em cena, sabe?
A sobrevivência dele acaba sendo algo mais estático. Não vemos ele sendo atormentado lá pelas criaturas que só ficam olhando. A frase "eu não vou falhar" acaba perdendo o peso que poderia ter. E uma das partes mais interessantes fica meio contextual, e só quem lembra bem da primeira temporada vai conectar, que é o fato do Jace ser um personagem que queria desistir da vida algumas vezes. Enquanto agora, ele tá lutando contra tudo e todos pra sobreviver. Gostaria de ter visto mais sobre esses elementos, mas acabou que ficamos só nos flashes rápidos e no clipe musical. Inclusive foi um clipe muito bom. Parece novamente aquele sintoma da série de não ter tido uns 2 episódios a mais. Eu não acho isso aqui Ou a válido. menos. Pra mim o Jace, a forma como foi tratado o Jace, assim, ok, pô, não precisa falar tanto mais do que isso. Talvez um slow cinema ali, eu ia adorar, né, mas não vou exigir isso da série. 2 episódios, mas eu queria slow cinema mesmo. Não tem exatamente quanto tempo o Jace passou por lá, né? Ele se despirocou por 2 anos, talvez. Claro que não. A gente sabe que não foi tanto tempo assim. Mas ao mesmo tempo, liberdade literária, né? Vamos dizer assim, uma liberdade poética que teve da hora. Isso não torna o episódio pior, é até incrível como conseguiram fazer um personagem relativamente deslocado como o Echo, que tem participações pequenas tanto antes quanto depois daqui, ter tanto impacto emocional no público. A cena dele testando o quanto pode voltar no tempo, depois o uso disso pra convencer a Jinx a não acabar com a própria vida, e depois usar a explosão pra interferir nos planos do Victor foi bem legal. Não porque faz sentido dentro da história, mas sim porque foi uma mecânica apresentada que foi utilizada dentro dos contextos que são relevantes emocionalmente pro espectador e criam mudanças drásticas dentro da história. Além de fazer sentido. Só que uma cena que ficou meio qualquer coisa pra muita gente foi a morte do Heimerdinger. Aqui não é sobre o lore do LoL, se Yordles morrem ou não, mas sim a construção da cena mesmo. Ele Esse cara aí já foi tarde, meu irmão. nunca foi um personagem aprofundado, nunca teve um drama próprio que aparecesse em primeiro plano. Cara aí, meu Pelo irmão. menos, observando a montagem da cena, não Ele existe embora um mesmo. mega drama em volta disso. Nem vemos a Powder se importando com ele. Morrer, Apesar isso aí. disso poder ser meio estranho, é uma decisão correta. Eles sabem que essa parte não tem impacto emocional, e arrastar isso com personagens sentindo algo que a maioria do público não sente seria negativo pra série e tiraria tempo de partes correto. relevantes. E esse é um dos Falou trabalhos tudo. mais difíceis numa história, entender o que cortar e o que manter. É um malabarismo constante. Não é só porque algo é bom, entre aspas, que deve ficar, pois o tempo é limitado. Pra ficar, precisa ser o melhor possível. Eu concordo plenamente. Infelizmente, Arcane é um lixo, né? Ele tá certo completamente, mas assim, nós precisamos otimizar. Nós precisamos fazer aqui o máximo. Aí tem o início de Arcane 2. O início de Arcane 2 é podre. Se fosse pra otimizar, não fazia aquela pachorrice. Nossa, aqueles primeiros episódios são muito ruins. Acho que é isso que alguns fãs fora do mundo do entretenimento acabam não compreendendo quando escutam certas críticas. Na hora de criar um produto como esse, sempre nos perguntamos: isso é o melhor que pode ser dentro do nosso tempo, escopo e financiamento? Às vezes Não. O episódio 7 é, mas o primeiro, o segundo, nem a pau, Juvenal. Em inglês, No Way Jose, né? No Way Jose. Ou também o No Shit Sherlock. acertamos a decisão, às vezes não, é normal. Inclusive um criador só aprende muito sobre isso depois que o produto sai. Nossa mente, depois de descansada, desconectada daquilo, só então pensa: putz, isso aqui foi legalzinho, mas podia ter sido cortado pra deixar essa outra parte melhor ainda. Mas tudo que falei aqui é até entendível. Só que uma parte que sinceramente acho que erraram muito foi na parte da Mel. Eu já analisei mais esse ponto no vídeo do Ato 2. Assim, eu realmente acho esquisita a decisão de matar essa personagem, tá ligado? Mas, Muito ok, ruim. né? Essa boy aqui é um saco, essa boy ou esse boy. Acho que é uma garota. É a Mel, Sei. né? Assim. Ah, garoto. Acho que o fato dela ser surda, eu acho, né? Eu não lembro se é surda ou é muda. Dela ter alguma Muda, deficiência. eu acho. Acho que ela é muda. Alguém falou que ela é surda. PCD. É PCD? surda e muda, no caso. Não existe isso. Ou é surda ou muda. Oh, Mas ela também não tem linguagem disso, não. mas é um personagem, ô. Ok, então no mundo fantasia existe isso no mundo. Ai, cara. Ela ser PCD é besta, assim, não adiciona muita personagem, sabe? Não, você não entendeu, cara. A Jinx, quando era mais nova, ela também não falava nada, porque tudo É era muda, opressão ok. pra... Ok.
Aí essa aqui é muda, tipo, não é nem questão de que a Jinx não falava porque ela era pressionada socialmente, essa aqui é muda por um fator biológico. Nossa, Pode ser, né? muito Poderia focar inteligente, nisso. muito inteligente, cara. Eu prefiro ou que ela realmente fosse PCD, né? Então ela tivesse alguma linguagem de sinais, ou ela tivesse algum trauma que linkasse o fato dela não falar. Pode ser uma coisa que a mente ficou subentendida? Pode, mas não achei que foi interessante. Porque a relação dela com a Jinx eu acho legal, assim, dela se colocar na posição da irmã dela, né? Mas o final desse arco, né, da segunda parte, eu não gosto tanto. A morte dela eu acho que não é tanto drama, assim. Muito ruim, muito ruim. E realmente, no ato 3, ela ficou totalmente deslocada dos temas e dramas da história. A relação dela com Jace foi totalmente descartada. Ela virou uma maga fodona e ele voltou de um multiverso e não tivemos nenhum diálogo relevante sobre isso. Cara, porque eu não sei se é meu desinteresse nessas interações, personagens, mas pra mim funcionou. Mas galado, a história dela com o irmãozinho dela. Você não é meu irmão. Aí vai pras correntes assim. Você é muito forte. Isso eu não gosto tanto, não. No caso, é o irmão dela, Gosta, velho. Os magos lá malucos. Calma aí. Cara, que isso, cara? Palavras Pô, de conforto, visualmente a Rosa Negra é legal, né, cara? Não, Mas de boa, aí... né? Não. Realmente, aí... Não acho não. É porque assim, os dramas de Arcane que não envolvem a relação Piltover com o baixo lá, como é que chama lá? A favela, né? Não é favela o nome, né? Mas enfim. Nem é uma Zaun, favela pô. também, né? Hã? Zaun. Sub- Zaun com Piltover é mais interessante do que qualquer drama fantástico que envolve outro país. É mais interessante que qualquer política, né? A diplomacia dessa obra é um lixo. Um lixo. Então. E daí, tipo, tu dá esse ar. Eu acho que funciona justamente porque o Victor e o Jace, eles têm esse confronto, né? Então, Pronto, aí os beleza. dois, eles acabam funcionando. Exatamente. Mas o arco da mãe da Mel com a Mel Bruh. já é tipo assim, vamos deixar uma deixa aqui pra uma temporada seguinte, né? Bruh. Abrir o mundo, o universo, o leque do mundo. Ok, mas A pra mim não é Cupcake interessante. mesmo. A Cupcake Boa. mesmo. Caitlyn. Pô, daqui a pouco ele vai... A Cupcake é boa. Eu esqueci o nome. Catelyn. Cat V, né? Quer saber o nome do chip? É Cat V. Não, mas é Catelyn, Caitlyn. Caitlyn. A Caitlyn, ela mesmo... A forma como a trama empurrou, nem conduziu, empurrou a Caitlyn pra assumir um cargo hierárquico alto, poxa, é patético. Ela não tem voz alguma em tudo que ela faz, ela é sempre uma marionete. Isso desmoraliza muito o interesse da... É porque uma coisa que eu não vi como é que ele analisou a Season 1, né, de Arcane, mas Arcane ele usa aquele método de enredo que é a construção dos personagens pelo conflito, né? Então tu pega a relação da Vi com a Caitlyn, é sempre isso, essa antagonia que acaba se aproximando, mas ao mesmo tempo distancia, né? Isso no início de Arcane é totalmente isso, né? Aquela cena dela se despedindo na chuva, né? Que é uma coisa que repete na Season também. E ela, tipo assim, ela tem essa relação, a Vi tem uma relação com a Jinx, que é a irmã dela, e a Caitlyn tem, né, a vendetta dela contra a Jinx, que matou a mãe, sabe? Isso, sabe, é que chegou num ponto que pra mim ficou interessante, porque justamente chegou num ponto que essas desconstruções de relação viraram construção. Então a Caitlyn e a Vi se tornaram um casal, por exemplo. Isso eu acho interessante. O Jace acabou tendo uma relação interessante também com o Victor. Então, pra mim, o fator de ter construído alguma coisa, ao invés de tipo, só antagonizar, para criar essa ideia de conflito e drama, e realmente ter feito uma coisa mais positiva, pra mim funcionou, sabe? Infelizmente a Vi e a Jinx foi só isso, mas o Jace e o Victor, com certeza, eu concordo com você. É uma relação acima de querer criar conflito e ponto, sabe? Mas vai ter outra série sobre o LoL. Achei que fosse um LoL de risada. Carinho, saudade, é tudo resolvido. Vai ter, né? Vai ser sobre esses personagens, eu acho. Vai ter Vagabond, né? Pelo mesmo estúdio que fez. Vai não. É Copium. Relevante sobre isso. Palavras de conforto, carinho, saudade, é tudo resolvido com frases de efeito. Você nunca será uma passageira. Você nunca será uma passageira. E ela virou uma maga fodona e tal, mas... E daí? O que isso significa pro emocional da personagem? No que isso se conecta com os elementos profundos e temáticos da história? Exato. Como isso ajudou a desenvolver ela ou outros personagens? Qual a grande revelação relevante pra trama que acompanha ela virar uma maga? E como isso impacta no espectador? Assim, claro que tem. Cada uma dessas perguntas que ele trouxe tem uma resposta pequena. Esse é o ponto, assim, são respostas pequenas, não são interessantes o suficiente, não são gatilhantes o suficiente. Ficou muito adjacente, são respostas miúdas que, poxa, não importa, tá ligado?
Pra mim, não há resposta satisfatória pra nenhuma Satisfatório, exatamente. dessas perguntas. Mas pra você, talvez tenha, porque a arte não é compreendida apenas de uma forma. Às vezes, você se conectou com a personagem por causa de alguns de seus elementos. E isso faz você apreciar certos momentos puramente pelo que são, visto Eu aprecio a Mel, viu, rapaz? que eles naturalmente te agradam pela sua relação com eles ou com ela. Então, não tá errado gostar, e não é porque eu disse que algo é um problema que você precisa parar de curtir. É só um ponto de reflexão sobre as decisões do roteiro e como o tempo poderia ter sido utilizado para melhorar coisas que focassem mais no que realmente importa dentro da história sendo contada. Ela vira fodona e só vira uma ferramenta do roteiro para salvar É muito ruim essa parte dela. Mas personagens. que eu não defendo. a Rosa Negra é introduzida no mesmo momento que ela se torna relevante pra história, né? O que é uma, pô, todo mundo sabe que é um ótimo método, né, de escrever histórias, assim, fazer essas Com certeza, com certeza. Até a sua batalha com a própria mãe acaba não sendo o foco, visto que é a Caitlyn que rouba esse holofote. Por mais que ambas personagens não tenham tido um bom desenvolvimento com a Ambessa, como falei no vídeo Cara, eu tô meio corrompido por meme, cara. Acho que ela só virou maga porque ela entrou no jogo. Pô, bicho, eu li maga como Make America Great Again. Que isso, Acabou. cara? Acabou. Tô de passado, completamente- pelo menos Não, vimos é a um- Caitlyn é um- algumas vezes com a Argumento interessante aí. Que realmente ela foi usada como propaganda do jogo, né? Pro novo pack, né? Não sei. A nova Nossa, expansão Pior aí. que deve ser mesmo, deve ser mesmo. Luciana, e temos uma sequência de acontecimentos para aquela luta acontecer. Então a Mel fica sendo uma secundária no momento que envolve a própria mãe, sendo que esse é um novo Isso é bizarro. foco da história dela, Bizarro. sua relação com a mãe e o mistério de sua família. Em Arcane 1, a personagem tinha presença não pelos seus poderes, ela nem tinha poder, mas sim pela sua moral, sua capacidade política e seu núcleo de história. Não, é porque a Aura queria, na verdade, né? Porque, bicho. Ô, diplomacia fraca. Eu não vou nem. Estava totalmente alinhado com o drama X-Tech e as tensões políticas com Zaun. Mas do nada, isso tudo é descartado para entrar uma nova trama sem gancho emocional nenhum, sobre ela ter sido a escolhida o tempo todo e se envolver com a Rosa Negra. Maga. A ideia não é ruim, mas foi tudo súbito ruim. e sem pontos que ressoassem com as características principais da personagem. Aqui você pode até dizer, narrador, mas é construção para a próxima temporada. E desde quando isso é justificativa para fazer algo abaixo do nível de qualidade que Arcane demonstrou ter. Fora que a série de agora tem que ser boa no Chupa. Não, peraí, ó essa agora frase de aqui, ó. qualidade que Arcane demonstrou ter. Fora que a série de agora tem que ser boa no agora. Chupa o Mineco 2. Isso aí foi pra você, o Mineco 2. Falou mal de Mineco, cara. Não amo O Mineco 2, você que é horrível. Não, Igor, mas justifica tudo depois. Eu não tô nem aí, Ela eventualmente ser bem trabalhada não justifica que aqui ela foi mal trabalhada. No fim, a Mel fica só fazendo atitudes que não carregam muitas emoções. Ela vai lá e dá uma enganada na bruxa, mas a mãe morre do mesmo jeito e de uma forma totalmente sem sal. Agora, eu sempre falei como todas as cenas do Victor foram ótimas até aqui, mesmo que ele aparecesse pouco. E sinceramente, elas continuaram. A cena dele falando que sentiria a falta da Skye e ela dizendo que não é bem interessante. Mas aqui entramos naquele probleminha. Parece que várias ideias boas foram executadas de forma apressada. Por exemplo, o Victor tem uma mudança muito rápida sobre acabar com o livre-arbítrio e a individualidade humana. Em uma cena, ele tá de boa, na outra ele aceita cometer atrocidades pelo bem maior. Esse é um tipo de mudança que necessita de um bom drama psicológico, sofrimento ou combate entre o lado emocional dele, que sente estar errado em fazer isso, e o outro lado lógico, que começa a ver as pessoas como números e relações mecânicas, e não como indivíduos livres. Visualmente as cenas continuaram incríveis, mas me acabou criando um vilão que não parece ter uma motivação, ou pelo menos a demonstração de uma motivação forte o suficiente para tornar tudo aquilo um grande final épico, onde sua humanidade volta por uma última vez e o faz tomar a decisão certa. Não é questão lógica, cara, é questão gnóstica mesmo, né? Atingir a gnose, vamos sair aqui desse mundo, isso aqui é nada. Justamente, o arco do Victor envolve ele transcender, né? Então o que é transcender? Transcendental, Então, literalmente ele tá saindo do próprio rosto, assim, né? O visual do Victor como vilão. Ele bota numa caixinha, né? Como se fosse, não, precisa ter um desenvolvimento. Não, pode ser bem escrito sem ter um desenvolvimento, né? Só que... O choque, né? O choque também pode ser uma boa escrita. O cara simplesmente sair de uma região lógica pra outra
adjacente, assim, esse choque também pode acontecer. Que a gente não sabe como funciona a mente do Victor, né? Uma mente essa que não tá limitada ao próprio cérebro, por exemplo. Porque a obra inteira meio que tá comentando do caos, né? Que é a interação entre as duas partes dessa sociedade. Então aí tu tem um personagem que ele vê isso, ele fala, não, porra, eu não quero mais caos. Isso aí é maluquice de vocês, eu quero que ninguém tenha livre-arbítrio. Só que, tipo assim, não teve uma construção de obra suficiente pra que o impacto, né, dessa mudança ser repentina e não ter uma explicação seja de fato algo bom, tá ligado? Eu concordo. O Victor, ele tava demiurgando total, tá? Ele queria demiurgar todo mundo ali. Comentando com o rapaz, né? Over, você que defende com mais efervescência, o que é que você tem a dizer? Não, o arco do Victor é um dos arcos mais bem construídos de Arcane, né? Que você vê a relação dele com o próprio corpo, né? Com a deficiência e a ideia de um ser humano nascer falho. E no caso do Victor, ter essa transcendência e perceber, né? Que tipo assim, existe algo além, sabe? Do corpo, do material. Da culpa que ele tem de ter matado aquela moça, que era o par romântico dele também. Isso pra mim é uma das coisas mais bem feitas de Arcane. Também. Talvez você Muito melhor do que os nossos queridos protagonistas Vai e Jinx. discorde de mim. E eu acho que é realmente difícil pensar da forma que eu acabei de falar. Defenda Vai. Você perdeu seu tempo. Ela vira Não, vou gótica. defender. Ela Não, vira né? gótica. Mas o que tem pra defender na Vai? Porque a Vai é uma personagem assim, beleza, ela tem a culpa dela ter largado a irmã dela no momento assim que. Ok, né? É como se a Powder fosse culpada pela morte lá do Vander. O único momento que a Vai tomou atitude foi pra enrabar a Cupcake, cara. Todos os outros ela só ficava gritando. Gritando e balbuciando e era instrumentalizada por todos que estavam do lado dela. O único momento que ela tomou atitude foi porque ela queria copular. Como que Isso ela toma porque atitude, a irmã dela tinha acabado de falar: vou morrer. Vou me matar. E antes de salvar a irmã, né? e antes de salvar a irmã, então. ela foi lá e eu nunca esqueci de você, Cupcake. Ai, Igor, como que ela não tomou atitude, cara? Ela pintou o cabelo de preto, mano. Pô, tá maluco. Oh my É god. porque o arco da Vai realmente assim, é muito caótico, porque revendo eu até tive uma opinião melhor, assim, porque na minha cabeça ela tinha largado a Jinx e foda-se. Não, né? peraí. Depois ela viu a Jinx. Peraí. Vocês escutaram Ah. isso? Vocês escutaram isso? Não tem nada. Pior que escutei, mano. Revendo. Vocês escutaram isso? Não, você não fez isso. Eu revi com você, seu maluco, que a gente tinha Ah, tá. Ah, não é Eu pensei possível, que. Eu pensei Tanto que na live eu não. comentei assim, pô, ela largou a Jinx, tá ligado? E nada. Aí ela fala, né? Não, eu tentei achar você, blá blá Eu blá. tentei. Revisando a primeira season, né? Ou a tentei. segunda. A primeira season, quando ela justamente depois da morte do Vander, e ela culpa a Powder, né, com a Jinx. Ele tem, por exemplo, eu não gosto dessa porra do Silco, né? Eu acho o Silco um vilão muito ruim. E é uma Não coisa gosto que eu não não. gosto da primeira season. Eu não gosto desse maluco. O Silco não é é exatamente. genericaço, mas eu não acho ruim. Ruim é outra coisa. É exatamente o que você falou, de conflitos, de criar uma relação ali. É exato, né? Tipo, O desenvolvimento de pareceu relação muito é isso, oriundo né? de conflito, né? E era exatamente isso mesmo. E eu acho que a Vai, ela consegue ter uma construção também, assim, de tentar salvar a irmã dela. Que poderia ter acabado a Season 1 assim, né? Tipo, ela percebeu que a Jinx não tinha mais retorno, né? A voltar a ser irmã dela, então ela vai lá e mata mesmo. Mas no final, ela ainda tá tentando salvar ela. Tanto que é o momento daquela salva da Caitlyn, né? Que ela vai tirar e tal. Se bem que a Caitlyn também tinha uma relutância em matar a Jinx. Mas nesse sentido eu consigo O cara não gosta do Silvio. Um dos melhores gosto do Silvio, personagens. Silco. Eu gosto do Dissociar Sim, 22 isso é ali, bom. cara. Tinha vontade de matar a Jinx, sim, cara. Matou a mãe dela, mano. Não, a Caitlyn, mas ela tá relutante. É porque tem uma cena até que foi cortada que mostra que ela tava mais relutante do que foi mostrado de fato. Mas ela tava relutante de matar a Jinx. É. Roteiro, do visual, Mais ou da menos. música, da emoção dos personagens. Por mais que eu tenha mais facilidade de fazer isso por ser diretor de narrativa há anos e estudar isso há mais tempo ainda, não deixa de ser difícil. Eu mesmo falei Começa no a início do carteira. vídeo, eu gostei do fim.
Deixa o cara. me fez sentir coisas Se você tivesse uma Libertadores no teu quarto, tu também ia falar, não, quando eu joguei em 2008 com o Estudiantes, você ia falar também, cara. me Não tem uma divertiu, cena do apesar- Vander com a desculpa. Powder? Tem, pô, tá maluco? Tem várias, Como né? assim não tem? Várias. É. Tô diversos elementos que eu me conecto e interesso, como, por exemplo, a indomável vontade humana se opondo à crueldade indiferente de aspectos absolutos, como tempo, destino, realidade. Por isso, Jace estar disposto a ir até o final e Victor perceber como a engenhosidade e imprevisibilidade humana podem criar novos caminhos, fora até mesmo do que um ser quase onisciente pode perceber, gera uma mensagem Exato, muito legal né? Tipo, sobre o a Victor capacidade tava tão fora da realidade que ele se projetou pra, tipo, ter um eu dele que tenta se salvar, tá ligado? Que se coloca no caminho do Jace e criar a jornada do Jace com o Hextech pra justamente impedir o que ele vai se tornar, pô. O arco do Victor é isso, tá ligado? Tipo assim... São tantas e tantas infinitas rotas que chegou num ponto onde ele tem a redenção, né? Que isso é maior ainda do que se tem de perspectiva do infinito. Então, tipo, isso é realmente muito bonito. Exato. Ah, É mas o que Shingeki faz Rizega vai tentar isso? ser, mano. Shingeki faz isso, vocês não Muito calam a obrigado, boca, né? muito obrigado por ter virado esse genocídio por nós. Com a conchinha na mão. das Ah, pessoas quem faz de isso? fazer Isso. ciente pode perceber, gera uma mensagem muito legal sobre a capacidade das pessoas de fazerem coisas incríveis Terrível, tá? Essa parte. Nossa, muito ruim. e mudarem o mundo através de escolhas positivas, que as melhorem como pessoa ao fazer a coisa certa. Nos É aquele colocando começar num da caminho- Pepsi, né? Que tá tendo tipo uma revolta de policial com os então. estudantes. Aí ela dá uma Pepsi pro policial e todo mundo vai tomar Pepsi junto. Né? de uma realidade melhor que talvez nunca possa ter sido prevista. A junção de milhões, bilhões de incontáveis pequenas decisões que criam relações tão complexas que são incapazes de serem calculadas até pela matemática, quebrando a barreira do físico, do arcano e das divindades. Bom, pô. Bom, meu irmão. Bom. Isso refuta a gnose. Tá vendo? Ele entendeu, mano. Isso refuta a gnose, mano. Ele entende. O visual do Victor também ficou bom demais. Olha só esse rosto bizarro dividido ao meio, perfeitamente simétrico, mas Pleroma, não. Aí é qualquer Independente coisa. de ser simétrico, cara, é justamente pleroma. que ao mesmo tempo, apesar de ter usado seu corpo de casulo, a nova forma emerge de dentro e não é Isso. imposta por fora, como ele faz com os demais personagens. Sendo que é um engano, né? Quando quebra assim, ele tá lá meio. Ó, isso é lindo. Isso é... Mostrando simbolicamente que até uma criatura incompreensível e essa forma dele que enxerga tudo vem de sua alma humana, que se fosse outra pessoa em sua posição pensaria e agiria. Na verdade, é a ascensão da alma humana, sendo que é uma mentira, porque a alma humana dele ainda está lá quando quebra e tal. Mas enfim, ele tá falando aqui só sobre a questão do design, né? Que no momento não tinha ainda essa informação. De forma diferente, ou seja, ele não se Que tornou isso é um algo aspecto que absoluto. também é interessante, porque tu pegava o vídeo do jogo, que é tipo um robôzão, né? Um ciborgue, e tu fala, pô, como é que esse vídeo do Arcane vai se tornar o vídeo dos jogos? E daí teve essa solução, né? De ser, na real, uma forma que ele alcança pela transcendência, né? Pelo fato de ter contato com a mana arcana, o que seja. Ele não perdeu totalmente seu ego, ele não transcendeu pra apatia e pra desassociação. Mas alma não existe, mas peraí, gente. Aqui no jogo a gnose. É, No jogo Não é budismo aqui, tá, gente? É gnose. Tudo, tá? No jogo. Aí Total não- de sua não é antiga meu, né? identidade humana. Tudo isso é comprovado quando vemos o que está por trás da máscara cósmica, que é quebrada após o Echo usar o Hextech de forma explosiva, mostrando a sua humanidade que sempre esteve lá. Pra mim, isso é legal demais. Até deram um jeito de justificar o passado do Jace que estava bem solto lá no Arcane 1. Não vou questionar aqui sobre loop temporal, multiverso nem nada, o foco não é esse, mas sim que o próprio Victor, dado tempo suficiente, compreendeu que sua visão era incompleta, pois ele ainda tinha uma fagulha humana, e por Mesmo infinita, incompleta. Pois é. Isso é espetacular. isso podia estar errado e ser superado. Infelizmente, pelo calma aí, menos vai pra mim, fabricar um monte de nada gente aqui no disso chat. Vai fabricar, galera. Tá Caralho. fabricando. Ó, tá fabricando. Isso podia estar errado e ser superado. Infelizmente, pelo menos pra mim, nada disso remove os problemas do roteiro. E esse vídeo é uma análise do roteiro. Pelo menos ele é capaz de transcender esse Eu lembro da galera no print assim, caramba, eu já vi pornô gay menos homossexual que esses dois e tal. Isso, cara.
Eu acho um desrespeito, tá? Porque a obra não é assim, pô. Eu não vejo como um bait, né? Um yaoi bait. Nunca vi. Rebate, Nunca vi. Também não. Talvez seja meio descendente, talvez, né? De fazer um chip ali, né? Mas, pô, fazer bait não, tá maluco. Descendente. Caramba, cara, como é que pode? Até hoje eu tenho um pesadelo com aquele filme 4, cara. Esses quesitos, Que beleza. fazendo com que a obra bom, seja que maior beleza. do que a soma Tá, de suas pipoquinha. partes. Acho que essa interpretação foi bem legal e merece o seu like e a sua inscrição no canal para continuar vendo as análises diferenciadas que você só encontra aqui. E não deixe de ver a playlist de Arcane analisando todos os atos das 2 temporadas. Só tem Continuando esquisito a no história, Twitter, né, Igor? É Fia verdade. acorda e vemos o mendigo do escudo que realmente O cara mais shed da série inteira. não fez nada. Ele morre lá durante a guerra e é isso aí. Cara, É isso aí, pois. Que esse cara, mano? Que esse cara? eu achei o personagem legal, mas não tem como Onde, negar pô? que ele foi mal aproveitado. A crítica que eu fiz Que aproveitado, esse cara não deveria nem existir. no meu vídeo anterior foi certeira. Então vai, revoltada, brigar com a Caitlyn, porque a Jinx estava presa. Nessa hora, eu genuinamente fiquei puto. Beleza que a É muito ruim, Overdown, na moral. Tá, vamos lá. Vai vamos lá. não é das mais inteligentes e só faz merda. Mas isso aqui já foi demais. Ela começa a brigar porque a Jinx foi presa? Mano, como assim? Só porque ela teoricamente pode ter mudado, não significa que todas as besteiras que ela fez são apagadas. Não só matar a mãe Claro. da Kate e vários conselheiros, mas também matar inocentes em Piltover e muito Claro! provavelmente em Zal também. Temos Lembrando que ela explode em tinta, né? Pela segunda vez. algumas cenas onde personagens dizem isso e cenas onde vemos isso. O pior é que os roteiristas foram bem bunda mole nesse momento e Foi fizeram mesmo. a Caitlyn ficar meio acuada com isso, trocando o foco da conversa pra Ambessa e tirando toda a responsabilidade da Jinx e o resto do pingo de desenvolvimento da Caitlyn, procurando lá a Jinx, indo atrás do rastro dela de sangue e tal. Cara, isso aqui foi uma das maiores manipulações implícitas que eu já vi em uma mídia. E sinceramente, me Não, Mufasa fez mais. Que isso, cara. Que isso. Ah, mas de manipulação implícita, Mufasa fez muito mais, cara. decepcionou demais. Pois foi um indicador forte de que esses personagens são apenas manequins de marketing e não personagens vivos no mundo interessante com consequências. Talvez você não ligue, mas eu ligo muito pra escrita, então isso me afetou. A Caitlyn até fala que não podemos apagar os nossos erros, mas o roteiro não acompanha isso tematicamente, nem na trama. Até porque ela deixa a Vai entrar lá tirando os guardas e quando a Jinx foge, ela não tá nem aí e, bem, prefere... Prefere o quê? O que é que ela prefere, hein, narrador? Não, assim. Não faz cena é sentido, boa, né? Mas brother. realmente Não, ela é desconexa. Não faz sentido. A cena é boa, porém cara. a justificativa Não, dela não. com a cena é boa. Não dá pra Ah, botar tá. lésbica que o Over já vem com esse papo, não dá pra botar narrativa que o narrativa já fica, pô, todo maluco e não dá pra botar gnose Tem que que o achar o Over meu já- termo, né? Oh! É foda, cara, vocês três aí tão difícil, cara. Cara, que Mas isso, assim, cara. eu até acho que a série foi, assim, justa do fato dela não ter redimido completamente a Jinx, né? A redenção dela foi, em tese, a morte, né? Ela não morreu, obviamente, né? Mas teve o sacrifício, pelo menos. Não é possível. É, que coisa. Caralho. É muito bom, pô, porque voltou um lobisomem gigante como o pai delas, né? É, então, já redimiu um pouco, né? Já não tem o que fazer mesmo. fazer amor numa cela de prisão. Já vamos comentar sobre isso. E a Precisa comentar não, cara. Vai ainda fala, quem decide quem É, tem uma França, segunda né? chance? Sei lá. Pô, e Francês, quem decidiu que francês. sua irmã podia matar inocentes? Cara, Cara. Inocente, mano. Você matou delinquente. Você matou bandido. Aí. Só matou bandido. Aí que entra a divisão, né? Quando a gente olha pra uma personagem que ela faz situacionais erráticas, ou toma atitudes erráticas, decisões erráticas, é totalmente diferente de irracionais, tá? Porque quando a gente tá falando do Thanos, o Thanos não é irracional, ele é egocêntrico. Aqui, que a gente tá falando aqui, olha que imbecil ela tomando essas decisões, pra mim é porque ela é irracional. É como se o roteiro tivesse forçando a barra pra que ela tivesse essas atitudes. Pro roteiro andar, ela tem que ser burra, tá ligado? E não. Ela podia ter a mesma opinião. Ela podia ter a mesma opinião. De que a irmã não pode sofrer isso, sei lá o quê. Mas ela tinha que ter uma poesia muito melhor nas suas falas do que a que foi apresentada. Porque assim parece que é só um imbecil. Uma pessoa que pensa com o estômago. E acabou. Isso é ruim, tá ligado? Esse é o ponto de ser idiota com a personagem ser burra. Desculpa aí,
Você pejorativando tanto aqui a personagem, mas enfim. Porque eu acho que Parece a Vi é uma personagem que ela é muito movida pelo sentimento mais forte que ela tá sentindo, né? Então a raiva, Sim. prazer e tal. E essa relação dela com a entendi. Caitlyn, né? Que a Caitlyn. Opa. Mas ela é uma personagem que tem essa sensualidade vibrante nela, né? Ela, tipo, Essa todos os sensualidade momentos que lésbica nela, né? lésbica nela, né? Todos os momentos que ela tá, tipo assim, em tela, ela tá, tipo, ou ela tá degladiando com alguém, ou ela tá realmente no soco, né? Assim, tá? Ela tem esse lado mais violento. E meio que ela leva a Caitlyn também a sentir isso, sabe? A Caitlyn é uma personagem que seguia, né, uma linha de tradição, de uma família honrada, que tinha relação com a força regente ali, né? Autoridades e tal. Então, nesse momento, é meio esquisito, assim, ela perdoar, a Caitlyn perdoar a Jinx, ou no caso, deixar ela fugir. E isso levar a uma cena sexual. Mas... agora, gente, atenção todos. Acabou, segue o vídeo. Ah, bom. Não tem mais não. que não é uma frase burra de personagem, porque já vimos ela percebendo as besteiras que a irmã fez antes, estando até disposta a ir atrás dela a qualquer custo. Esse tipo de frase parece muito mais que foram os roteiristas forçando uma frase de efeito Isso. em detrimento do desenvolvimento sim. do personagem que eles mesmos executaram. A Caitlyn tem até uma conversa rápida com a Jinx, mas cadê a catarse? Todo esse novo arco dela foi em relação à sua dor e raiva pela Jinx, mas a grande conclusão disso é ela dizer que odiando a Jinx, ela odiou a si mesma e vai embora? Acabou? É isso? A ausência de cenas da personagem sofrendo esse processo de reflexão torna esses momentos vazios. As cenas que eles fizeram são necessárias para não deixar a história sem pé nem cabeça, mas não carregam uma construção verdadeira dos sentimentos e mudança da personagem. Pelo menos depois temos uma conversa da Jinx com o Silco. E realmente, esse é um personagem que sempre que aparece deixa tudo legal, gosto muito dele. Olha aí, ó. E aí chegamos na cena da Vi e da Kate. Olha, como eu falei mais cedo... Eu gosto que o narrador ele faz o próprio segmento de sequência muito melhor do que alguém que explica com a obra indo em ordem cronológica. Pra mim. Alguém que tá analisando o roteiro, pra mim, fazer o próprio encaixe é melhor. Ele faz isso como ele quer. Aqui, ó, já falou do final mesmo, dane-se. Aí volta pra um pedaço anterior do final, é isso aí, o cara tá certo. Existem várias formas de ver valor em algo. Muitos vão dizer que a cena é boa por motivos fora da obra, como representatividade e coisas do tipo. Mas não é. Eu acho que o cara. aqui o canal é de narrativa, então esse tipo de argumento não cabe na análise. Só que E a semiótica de duas mulheres bonitas se beijando, e aí? Então, exatamente. E aí? O azul e o vermelho, né? O azul e o vermelho. E o azul e o vermelho fazendo o vazio roxo, o narrador. E aí, cara? E quanto mais eu pensei na cena, mais parece a decisão mercadologicamente correta. Independente de qualquer problema que ela tenha, principalmente com a forma que tratam o arco de personagem da Vi e suas características principais, efetivamente quase ninguém liga pra isso. A maioria do público quer ter o fanservice, e a cena foi exatamente isso. Vi e Kate estão vulneráveis, elas já fizeram tudo o que podia. O local naturalmente vai agradar pessoas que gostam de ler fanfics e coisas do tipo, devido ao fator rebelde e exótico de acontecer entre uma policial e uma rebelde dentro de uma cela de segurança. Ai! Não, eu não acho que tá errado, não. Não é possível. Não, velho, tu tá ficando maluco, cara. Ai! Tá certo, pô, assim, a cena... Ela não é feita de forma romântica, ela é feita de forma sensual, né, assim, pô. Tem coisas ali que eles mostram por quê, né, porque tem que ter um momento fanfic. Essa cena é fanfic total, mano. O rebelde e exótico de acontecer entre uma policial e uma poesia, rebelde dentro de uma cela de segurança máxima. Um local meio sujo. Tipo, se e tal. fosse Acho romântico, que beleza que isso culminou, né, se for uma situação que acabou levando a isso, assim, de tensão. Se fosse depois de tudo. Vamos fazer assim, se fosse depois de tudo. Elas estão juntas lá e tal. Elas estão juntas lá e tal e mostra elas tesourando. Eu acho que seria pior. Isso. Porque o roteiro já acabou. Não tem porquê. É só fanservice, só fanservice e ponto, mais nada. Está entre roteiros, ao menos tem uma desopilada, né? As personagens estão desopilando. Isso. Né? Pelo menos a tensão entre as duas, ninguém pode discordar aqui, que elas estão agora fazendo um contrato voluntário de laço entre elas, né? Se é que vocês me entendem. Elas estão de fato agora unidas para combater o mal. Vamos dizer assim. Eu acho que é ruim a cena ter se inserido depois da irmã ter dito vou me matar. Sim, acho errado. Mas é melhor do que botar no final do...
Melhor tu botar no final da série, que tá todo mundo o junto lá, não tem mais Over, nada. Um sacana, cara. Tu é um sacana, Uber. Tu vem com esse papinho de não, porque o conflito gera uma relação. E tu falando de fanfic, cara. Tu só gostou dessa cena porque elas estavam brigando a porra da obra inteira e agora a briga virou um negócio sexual. Cara, tu é um filho da puta, cara. Não, eu tô falando assim, essa cena é como é que tá falando, assim, tem todos os aspectos de uma fanfic, né? Que é tipo, do nada, alguém Pra jogar você, outra né, na parede. Não, pô, Ah, pra mim, tô falando assim, a forma como fanfic se estabelece é assim, né? Tipo, um local propício, né? Tipo, uma cela de cadeia, um personagem que é rebelde e outra que é autoritário, né? Um policial. Tudo nas duas remete a isso, né? Uma pessoa acho que é azul e outra vermelha, e uma remete à violência, elas são antagônicas. antagônicas, né? Ai, E outra elas coisa, são hein, tudo. ô Igor. Oi. Não é porque a cena veio Gosto de Moby depois. Dick. Não é porque a cena veio depois da garota falando que ia se matar que, tipo, a sequência ficou ruim por causa disso, né? Em Príncipe do Egito tem, tipo, uma música, um musical, né? Logo depois da chacina, né? Dos primogênitos do Egito. Só que o Mas filme é aí- genial e fez perfeito. Mas aí Que é a escolha de Deus, entendeu? O plano, no Aí Deus- plano de Deus Deus, mandou, Não, né? não. no plano não de tem essa, Deus, sábio Tem ele sim. é. Então, tipo, tem que ter uma música triste, mas em nome do sacrifício pro bem, tem que fazer a música ficar boa do final e tal. Mas assim, essa cena da Kate com a Vai, totalmente assim, manual do roteiro, tá ligado? Qualquer filme tem uma cena parecida, assim, de tipo, do nada tá cena de sexo, porque é a cena de maior tensão dos personagens. Por Cara, não- isso aí não é uma anos cena 80 que- puro, é. né? Anos 80 puro isso aí. Então. Não tô falando que é uma cena boa por causa disso, tô falando assim, é uma cena que é totalmente manjada também. Como roteirista, faria o mesmo, de dentro de uma cela de segurança Toma. máxima, um local meio sujo e tal. Acho que eu, como roteirista, faria o mesmo. Olhando como produto, é a melhor decisão de todas. O Uber E faz também um faria o sacrifício mesmo, não é pequeno roteirista, tá? Só pra deixar claro isso aí. Cara. dentro Não, aí de eu sou todos meio esses outros mais. problemas Sou mais Madoka Mágica, mais Utena, né? Mais sutil. que o final Tem tem. as duas E esse de vestido. Yuru Kumarashi, que é super sutil também, né? momento Kuma, chocante mais ajuda a sutil que o mascarar Mel, os né? demais problemas. Esse é um macete muito bom de Arcane. É difícil deixar a emoção de lado em qualquer obra, ainda mais quando o negócio tem uma produção maravilhosa como tivemos, que se Ah, mas eu deixei muito de lado, viu? Porque a primeira parte é um lixo. utiliza muito de fatores explosivos e visualmente absurdos pra te Seu cenário medir não na tem isso, história. né? A animação, a mistura de 2D com 3D, direção, fotografia, microexpressões faciais dos personagens colocadas cuidadosamente pelos animadores, Metaforando do nada aqui, cara? Como assim? Microexpressões faciais. a trilha sonora, os personagens que amamos, chegando em momentos que finalmente podem se soltar, provarem seu valor, se superar, por fim irem em direção a um futuro melhor. Um roteirista tem que saber o que sacrificar e o que focar. E aqui é um sacrifício pequeno que gera alguns probleminhas que são ocultados por outros problemas maiores da obra e que dessa forma que eles fizeram muito mais emoção e elementos que vão puxar a atenção do público. Sei lá, eu poderia criticar um monte de coisa aqui nessa cena, mas pensando de uma forma prática, realmente é a melhor decisão devido ali ao escopo, tempo e Critica, pô. Você não tem a obrigação de postar com 21 minutos. Por que não? Criticar, tá ligado? outras coisas que eles tinham de limitação. Entendeu? Eu acho que justamente ele tá falando que foi a tempestade perfeita, né? Que é a ideia de, tipo, tudo culminar nisso, né? Todos os pontos acabam levando a isso, né? Isso é um termo real, né? The Perfect Storm. Ele tá certo, o narrador tá certo. Só que ele tá tentando não gostar, assim, não tô falando não gostar, mas tô falando, ele tá tentando criticar algo que em tese faz sentido. Eu também acho criticável e faz sentido. Esse tipo de coisa que comentei também faz você nem ver os problemas da guerra, que sinceramente foi bem fraquinha. Claro, Muito. Não, isso aí temos momentos que eu adorei, como a chegada da é guerra Jinx, de a parte Rizego, mano. Morre ninguém. Marina é Morre forte, né? ninguém. Marina é forte. Só morre o gordão do escudo. do Echo, o fato do Victor ser meio que um Dr. Manhattan, e aqui vale até explicar rapidinho como que ele pode estar em um loop temporal. No caso, ele está em uma dimensão acima, então interage com as 3 dimensões. E daí, looping, cara? E daí, mano? É justamente, tem Foda-se. infinitos e Então, tá incompleto. O infinito de quer dizer que narrativa, cara. um de fato é infinito, mano. O vídeo narrativo tá explicando a lógica interna da obra, cara. Que É, isso? mano, que é isso? Como se fosse nós lendo um quadrinho ou vendo um vídeo ou filme. Então ele consegue mexer em coisas que nós não compreendemos, não é um paradoxo nem um furo. O filme A Chegada e o quadrinho Watchmen Virou festa. Virou festa, virou festa. Não, aí. Virou festa total. essa abordagem. Até a habilidade do Eren de Shingeki no Kyojin funciona assim. meu E Pronto, essa é mais próxima mesmo. eu tenho um vídeo analisando o final, onde explico isso com mais calma. Agora, a menina traidora Essa aqui é bem escrita, hein, Over? Fala aí.
Isso aqui é sacanagem. Essa é Não, bem quando eu falo que a escrita. Arkane, às vezes, ele segue um manual de roteiro, assim, ao pé da letra, tá ligado? Eu falei, né? Tipo assim, é claro que essa personagem é a vilã. Ela vai trair a Vi de Era alguma óbvio, forma. cara. Era muito óbvio, velho. Muito óbvio. Caraca, cara. Ô, Juro. Over. Cadê você falando do sexo lésbico dela com a Caitlyn? Ó, cadê? Fala Não, aí, aí porra. Ela não, a última Aí frase dela não é- foi. A última frase dela não foi eu gostava do seu calor? Foi assim, né? Sei lá, mas ela levou um tiro e morreu. Glória sabe? é Ela fez assim, eu gostava do seu calor. E morreu. Precisava existir, ela tem umas 3 cenas falando o óbvio pra Kate. Então vemos que ela é uma traidora e ela morre instantaneamente. Isso entra no que falamos. Quais outros fala alguma elementos se coisa? beneficiariam mais de ter mais tempo? E pra mim, quase todos seriam melhor aqui do que esse Você não pôr uma traidora e fazer esses 16 minutos adicionais para a Mel seria uma boa escolha, né? Roteiristas de Arcane seria uma boa escolha, né? Não fizeram Cara, isso. eu não sei se a Arkane, ele teve um planejamento maior, tá ligado? Então algumas ideias ficaram soltas ali, né? Ah, vai ter uma personagem que é a traidora, que ela vai tentar manipular a Caitlyn a favor da mãe dela lá, como é o nome dela? Da Ambessa. E daí, tipo, essa personagem, ela vai ter um arco maior, em tese, né? Assim, ela vai ter alguma participação na guerra. Aí, não, mas vamos cortar aqui episódio, vamos cortar planejamento, só que a ideia ficou lá solta. Ficou lá. Pra mim, eu acho que isso é a assinatura, assim, um atestado da qualidade de Arcane, assim. É uma personagem que foi Ai. introduzida na segunda temporada, que é uma traidora e não faz nada na história e não tem nenhuma relevância. mini Tu plot percebe que todo esse plot do Piltover, na segunda temporada, que tem um mendigo lá, que em tese o mendigo seria um defensor, né? Porque você consegue ver pela roupa dele antes de ele estar desmaiado. Aí é muito flutuante no enredo, tá ligado? Então talvez realmente acho que foi uma coisa que foi cortada, Cara, né? uma coisa que você falou que é muito verdade, eu acho que inclusive é pra isso também, pra esse personagem também, é que a Mel, esse bagulho dela ser maga, surgiu de repente porque ela virou um personagem do jogo. Com certeza, tá? Mas esse bagulho do mendigo, eu acho que é porque existe uma dúvida de quem era o lobo, né? O WW. E eles queriam botar um personagem pra colocar essa dúvida pra não terem certeza que era o Vander, tá ligado? Nossa. Não, aí qual que é a Não, dúvida, aí né, que não tinha? é possível, não, aí não é possível. Até porque não é confirmado no jogo, né? No LoL, que o Vander era o bicho lá, né? Lembrando que Então, vocês do mal. esqueceram, tá? Vocês esqueceram que na semiótica da Vi e a Caitlyn, ela falou assim, mas vai, eu dormi com outras pessoas, aí eu não tô nem aí, olha aí, ó. Ela não está nem aí para os Nossa, entraves que impediam a pureza de duas garotas. Olha que lindo, que poético, não é mesmo? Vocês esqueceram disso. Mas o narrador também esqueceu disso, eu não. Por isso que eu dei 10 pra Arcane 2. descartado e cortado dela. Por exemplo, a própria Isha é esquecida Cala a boca, isso. Quem que é essa, mano? Personagem ruim, cara. É a menina que morreu, pô. no Não, Act Isha. 3. Vemos a Jinx botando É um fogo em dos tudo do seu personagens passado, principais, mas Over, não mas tu não lembra dele. Cara, a gente tava falando dela Por aqui. que será que você não lembra A gente tava falando dela aqui, pô. temos uma despedida Tô zoando, simbólica tô zoando. dela. Preferiria muito mais isso Tá do zoando, que esse né? plot da Ruivinha. Essa guerra em muda. geral, eu acho que foi o momento que os escritores mais demonstraram como perderam parte do controle da obra. A batalha impossível de se vencer rola em um episódio, e o drama da guerra em si fica meio deslocado. Poderia ter sido o veículo para várias outras coisas. Um plano de fundo para os dramas reais que nos importamos, que é sobre as irmãs e as consequências do Hextech. Mas perdemos muito tempo dando destaque a cenas que não levam a lugar nenhum, tipo as cenas da Ambessa com seus soldados e várias outras partes de contextualização ou dramas forçados. Tipo, Aí é, narrador. Faz melhor. Ah, muito fácil criticar, né? Foi você que ganhou Tá vendo? 50 milhões? Não foi, né? Esse cara, ele parece um pouco Vander, né? É isso que eu tô falando. a morte Cala a da boca, cantora ou do mendigo do escudo. Acho que a Ambessa ficou central demais na Podia ser só trama 16 e puxou minutos de boa sexo parte do lésbico, foco no que final era da- pra ser dos outros personagens, tirando até o ponto principal da Mel na trama e a transformando numa personagem de transição pra outra série. Não que a relação da Mel e da Ambessa seja um problema em si, ela funciona, mas algumas decisões, como focar na Rosa Negra agora e também ali no mistério Muito ruim, cara. do Kino, foi só tempo sem conexão com a trama principal, que não deu nenhum pagamento relevante. Isso fica bem claro com a morte da vilã. Ela morre e daí? Qual o Ele mandou um payback? Pagamento, assim?
impacto emocional que Enfim, né? tivemos. Nem a própria Mel sentiu muita coisa em tela. tá Qual lendo o demais grande inglês, momento não, na amigo? história que acontece por causa da morte dela? Nenhum. Ela era só contextual ao que o Victor estava fazendo. Isso ocorre porque não tivemos cenas que desenvolvessem esses elementos de forma interessante, para que sentíssemos o peso da morte dela dentro da história. E não tô falando de você ficar triste, mas sim de você pensar, putz, ela morreu, e agora? Da forma que foi, parece que as consequências são muito superficiais, o que inclui as consequências da parte política da história. Onde estão as consequências da Caitlyn ter usado a polícia de Piltover pra fazer tantas besteiras? Nenhum, amigo. Faz o L. Sabe, o fato dela ter se aliado a Noxus e ter tomado diversas decisões erradas influenciadas por uma instigadora de guerra. Ela não vai responder por nada? Vai continuar Nada. de boinha, sendo rica De boinha e toda noite goz. e influente no conselho? Cadê as consequências dos barões químicos que se aproveitavam Nenhuma. e fomentavam Tá o de mundo sacanagem corrompido de também, Zon né, cara? e que nem aparecem pra ajudar na Nem aparece pra Levou ajudar na na sério, guerra. né? guerra? Levando Não dá a pra sério dizer isso que eles aí. eram irrelevantes. Silquinho também. O Nada. Silco era um deles, teve uma guerra depois que o Silco morreu. Beleza, às vezes um inimigo e uma ferida em comum fazem as pessoas se unirem, marcaram um recomeço, mas do jeito que foi feito, parece um filme da Disney, só faltou o... Não, não Filme da- parece não. Não parece Tem não, muito hein? filme Não da pa- Disney Por algum agora. motivo, essa cena na minha cabeça, ela é muito Kingdom Hearts. Alguém consegue entender por quê? Acho que Essa traço cena aqui ficou deu muito raça pra errado. você. Tá meio PlayStation 2, a Ela bochecha dela? parece Assim? meu PS2, né? Tá Ela meio parece PS2, né? da, A bochecha, assim. da Organização 13 também, né? Aquele tapa-olho. Cor de Caramba. cabelo bem definida, né? De cada personagem. Pô, tá meio, sim. tá meio, né, os personagens de Kingdom Hearts também, né? Bem no muro, né? O De cabelo. Kiapo, né? Bem no, Kiapo bem de no muro, o cabelo. cabelo bem no muro. E viveram felizes para sempre. Até porque talvez a Jinx esteja viva? Vemos a Kate estudando as informações e diz que alguém fugiu por um duto de ventilação próximo onde rolou a explosão que a Ora bolas, hein? Quem será, mano. meu? What if, guys? What if? Jinx fez, e vemos um Zeppelin voando, o mesmo que ela disse que queria voar quando pequena. Então, tá tudo bem você matar vários inocentes e fugir, abandonando sua irmã com trauma achando que você se matou pra salvar? Ok, mesmo que ela sobreviva, Mensagem ela morreu boa, hein? simbolicamente, Oh, talvez iniciando ela uma morreu nova vida, simbolicamente. mas só fica zoado. O grande momento que faria ela começar a sua redenção, um arco positivo ou algo do tipo, era a conversa que o Echo teve com ela, o momento do podemos construir algo novo, mas não vemos nada. Ela só tenta acabar com a própria vida 4 vezes e depois muda de ideia. Cara, é impossível que as pessoas não tenham percebido isso. Eu não sou maluco, ou sou? Será que eu tô ficando coringado igual a Jinx? Você é maluco e as pessoas não perceberam isso, olha aí. Olha, mesmo com todas essas críticas, pra mim, os momentos marcantes foram muito marcantes. O tema do Victor, Jace e Echo foram incríveis. A chegada da Jinx foi irada demais. Uma merda, cara. Não foi. Mas deixa o Ela cara. com um ele- capuzinho de assim, dinossauro, o narrador, né? o narrador, ele tá 90% correto nesse vídeo inteiro aqui. Então, eu gostei, eu me diverti. Felizmente consegui absorver as coisas que me deixaram felizes, mas não tem como negar a variação de qualidade assustadora que Arcane sofreu. Tudo parece ter Diversão e saído do felicidade, controle, cara, e isso me sério. deixa triste. Isso. Parece que a Riot escolheu sacrificar a qualidade da possível maior obra de animação já feita no mundo, Tá bom. economizando os maluco, trocados, sendo que sabe Calma, Calabreso. Calma. Que mas- isso? Cara, é possível, mano. As pessoas têm uma imagem de Arcane 1 assim, que é incompatível com o que ela Calma, Calabreso. Que isso, cara? Como assim vai passar Bob Esponja? É, né? Como é que Verdade, passou, a né? gente viu aqui Steven na Universe. A gente passou aqui, a gente viu aqui na End, hein? O filme. Outro filme também, nota 10 da humanidade, é Billy Mandy e o Bicho Papão. Ele mente, né? sabemos como eles conseguem dinheiro infinito com o WoW. O que é até engraçado, sabendo que a empresa cortou 11% da sua equipe e outros rumores deles estarem precisando cortar gastos. Como sempre, parece que vão pelo caminho mais fácil de sacrificar a arte ao invés de rever o desperdício de dinheiro que estão tendo em várias outras áreas. Mas nem vou entrar nesse tópico aqui. Arcane ficou ruim? Olha, eu acho que não, mas eu consigo compreender totalmente quem se decepcionou. Me diz sua opinião aí nos comentários e dá like no vídeo porque teve uma galerinha da fandom de Arcane que veio me atacar em grupo no vídeo passado. Toma! Toma! Receba, né? Merecido. Cara, Merecido. eu falo mais, tá? Falo mais. A primeira temporada é melhor que a segunda, cara. Os Não, leigos, eles estão não. certos e não sabem. Não. A segunda é melhor, mano.
segunda é melhor. Cara, mas eu gosto. A eu gosto segunda, mais da ela, primeira. a segunda ela pode ser mais distoante, porque ela não tem homogeneidade. A primeira tem mais homogeneidade. Essa segunda, o início é um lixo. Tem uma das Então. piores cenas que eu já vi na minha vida, que é todo mundo botando a mãozinha no ombro da Jinx, que é terrível. E ainda assim, acho que a reta final teve mais apresentado que a primeira. Eu acho a homogeneidade da primeira temporada algo mais interessante, já que eu não vejo, Tudo bem, sei lá, tudo bem. qualidade na obra como um todo. Desculpa aí se você Não, não eu aprecia acho- gnose. Gnose, Igor, aquilo ali é tudo pseudociência, tudo pseudo-religião, não tem porra nenhuma de valor naquilo ali que tá sendo dito. Ah, A Rativana tá categoricamente errada nesse vídeo. É isso, tá? Não, eu não acho a primeira season boa. A segunda realmente tem algumas qualidades. Não tem sexo lésbico, né, Over? Então faz sentido. Só o sexo lésbico, né? Tem outras coisas olha como estão tentando diminuir você, hein, Over. Impressionante essas pessoas que ficam menosprezando então. a sua né, porque Sexo sexualidade. olha lésbico só, bolas. é um símbolo, né, de emancipação, mano. Você dá muitos indícios do contrário, né, das minhas opiniões, né, Over? Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul, mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum. Sou